Vamos lá. Então, estamos aqui ao vivo para falar um pouco sobre doenças autoimunes e eu já vou abrir essa live comentando o seguinte. Eu fiz um post agora à tarde mesmo com as 14 doenças do espectro autoimune que eu mais vejo, não é? E aí teve algumas pessoas que entraram no meu direct ou até mesmo na própria publicação entraram pedindo para eu falar sobre alguma doença que é autoimune, mas não estava naquela lista. Esse post ele foi proposital justamente para te estimular a seguir o mesmo raciocínio meu. Mesmo raciocínio meu. Que é o seguinte, é, a noção de tratamento que eu quero te ensinar aqui, ela não depende de qual é a doença autoimune. Ela depende que ela esteja dentro do espectro autoimune, ou seja, que ela tenha aquela característica autoimune. Se a doença é autoimune, ela pode se beneficiar dessa abordagem terapêutica numa linha natural que eu quero te conscientizar aqui. Né? O tratamento das doenças autoimunes, ele não é um tratamento você que enfrenta essa doença ou tem alguma pessoa que enfrenta, você sabe que não é um tratamento que da noite para o dia você resolve. Mas esse tratamento é, paralelo ao seu tratamento que você já faz, ele tende a beneficiar muito os seus resultados, né? E, bom, eu vou começar falando com você sobre imunidade. Primeiro é importante entender um pouco sobre imunidade para entender de onde vem a doença autoimune e, uma vez compreendendo de onde vem a doença autoimune, você pode estabelecer estratégias para frear, se não eliminar a expressão dessa doença autoimune, embora a memória da doença vá continuar para sempre dentro do seu organismo, mas você pode silenciar a ponto dela não ter atividade alguma. Ok? Então vamos falar aí sobre a imunidade primeiro. Então, falando sobre imunidade, é importante entender o seguinte: nós temos 4 sistemas imunológicos dentro do corpo humano, né? O maior sistema imunológico que nós temos é o intestino, responsável por 80% da sua imunidade. Talvez essa informação ela já seja nova para você, que 80% da sua imunidade é representado pelo seu intestino. Às vezes você não tinha nem ideia disso, né? Você pensa que quando você fala em imunidade, você pensa logo nos glóbulos brancos, né? Em torno de 12%, em segundo lugar, vem o fígado. Em terceiro lugar, vem os leucócitos, os glóbulos brancos, com mais ou menos 5%, e 3% as células cerebrais, as células da glia do cérebro. Então, 4 lugares: intestino, fígado, glóbulos brancos, que está no sangue, e cérebro. Isso aqui são os locais responsáveis pela sua imunidade, pela maturação das suas células e pela sensibilização do seu sistema imunitário. Aí você pensa comigo, já de cara, olha onde eu vou entrar. Se 80% da sua imunidade ela é sensibilizada e amadurecida no seu intestino, o que você acha que vai ser o foco do tratamento da doença autoimune? Combater o anticorpo, que você que enfrenta já sabe que existe, ou proteger o seu intestino? Obviamente que é proteger o seu intestino, né? Porque ele é responsável por 80% da sua imunidade. E segunda coisa que você precisa entender é a respeito de imunidade. Quando a gente fala de imunidade, nós temos 2 tipos de proteção imune, né? Nós temos a imunidade celular, que é a imunidade inata, e nós temos a imunidade humoral, que é aquela adaptável, que é aquela que pode ser ajustada. Então, a imunidade inata é a imunidade química, ela é realizada através de moléculas, que são as citocinas. Elas são locais, é uma artilharia leve. Imagina um exército, é uma artilharia leve, é um revólver. Então, são mecanismos de proteção que o seu corpo tem para proteger localmente algum tipo de agressão. Isso é a imunidade celular inata. A imunidade humoral, que é adaptável, já é uma artilharia pesada, mas um tanque de guerra, não é um revólver, é um tanque de guerra, certo? Que são o quê? Que são os anticorpos. Cada míssil do tanque de guerra é um anticorpo diferente. Então, o seu corpo ele pode reagir contra agressões de 2 formas. Ou ele pode reagir de forma mais leve, ou ele pode reagir de forma mais pesada.
ok? Usando citocinas ou usando anticorpos. Essas são as duas estratégias que o corpo tem de proteção, né? E quando o seu organismo tem um tipo de agressor que é muito comum, no qual o seu corpo precisa o tempo inteiro utilizar artilharia leve e artilharia pesada, o seu corpo, para ser mais eficiente, ele contrata um general. Ele contrata um general de guerra, que é a célula B, é o linfócito B do seu organismo. O linfócito B, ele é o responsável por orquestrar um mecanismo de defesa de um agressor que está o tempo inteiro aparecendo. Ele acelera o seu grau de proteção. Vamos supor a febre amarela. Você toma uma vacina da febre amarela. Quando você toma uma vacina da febre amarela, cebolinha, você está fazendo o quê? Você está requisitando que o seu organismo tenha um general que se chama general febre amarela. Esse general febre amarela, ele é responsável por ficar atento, vagando lá no seu sangue, nos tecidos, e caso o mecanismo da febre amarela seja desencadeado, da infecção da febre amarela seja desencadeado, esse general ele reconhece mais rápido a agressão e ele já requisita a artilharia leve e a artilharia pesada para combater essa infecção que entrou no seu organismo. Ok? Isso é o tipo de reação de proteção que existe. E aí vem um negócio que acontece na maioria das pessoas que têm reações autoimunes, que é o que a gente chama de mimetismo molecular. O que é o mimetismo molecular? Mimetismo significa imitar, molecular, molécula. Então, mimetismo molecular significa imitar moléculas. O que eu quero dizer com mimetismo molecular quando eu estou falando de doença autoimune? Eu quero te dizer o seguinte, que você que tem ou combate, ou tem alguma pessoa que combate uma doença autoimune, na prática, o que é que acontece? Essa pessoa ela entra em contato com uma molécula, por exemplo, de um alimento ou de alguma bactéria, que quando o seu corpo, o general de guerra, encontra esse pedaço de alimento ou de bactéria no seu organismo, ele confunde, ele produz um anticorpo contra esse pedaço de alimento, só que ele confunde partes do seu organismo com aquele fragmento de alimento que entrou no seu corpo. E aí esse anticorpo, ao mesmo tempo que ele ataca o fragmento de alimento que entrou no seu organismo, que não deveria ter entrado, ele, por confundir alguma parte do seu corpo, ele ataca o próprio corpo. E aí desencadeia o problema da autoimunidade. Então, olha só que doideira. Eu vou te dar um exemplo claro do que acontece muito. Você se alimenta de um produto com farinha de trigo, com glúten. E aí, por algum motivo, o seu estômago não digere bem esse glúten, e quando chega lá no seu intestino, o seu intestino, que deveria estar fechadinho assim, vamos supor que ele esteja permeável, ele esteja aberto, igual uma peneira. Aquele fragmento do glúten entra por essas passagens do intestino. Quando entra no seu sangue, o general de guerra olha aquele pedaço de glúten e confunde com uma parte do seu corpo. Produz um anticorpo que ataca ao mesmo tempo esse fragmento de alimento e ataca o seu organismo. Já que o que desencadeou foi um fragmento do glúten, toda vez que você ingerir um alimento que contenha glúten, os seus anticorpos vão subir, porque parte do glúten que não foi digerido vai confundir o general de guerra e você vai produzir anticorpos, achando que está protegendo de alguma coisa, mas na prática, esse anticorpo, ele confunde um pedaço do seu organismo com aquele pedaço do glúten. E aí o seu organismo acaba sendo atacado erroneamente pelo seu próprio corpo. Gerou um mecanismo de autoimunidade. Para que isso aconteça, é necessário que 3 fatores existam. Geralmente, a pessoa que tem doença autoimune, ela tem 3 fatores que coexistem. O primeiro fator é suscetibilidade genética. É muito difícil você que assiste essa live, ou que está assistindo esse vídeo, é muito difícil você ter uma reação autoimune, uma doença autoimune, e não ter nenhum histórico na sua família de doença autoimune. Geralmente, a pessoa que tem, ela tem uma mãe, uma tia, uma avó, existem familiares que combatem também doenças autoimunes, não necessariamente a mesma doença, mas doenças autoimunes, ou de característica autoimune. Então, isso acontece demais. Então, existe uma suscetibilidade genética que predispõe a pessoa a desenvolver doença autoimune. Existe.
Segundo fator, exposição ambiental. O que significaria exposição ambiental? Por exemplo, o estresse. Uma pessoa que tem uma rotina de muito estresse não gerenciável, porque estresse todo mundo tem, as pessoas confundem muito esse termo. Estresse não é uma coisa necessariamente ruim, porque se não existir estresse, você não está vivendo. Estresse significa problema. Quem não tem problema para resolver hoje em dia? Quem está morto. Quem está vivo tem problema para resolver. Então não existe você falar assim, eu quero que você vai fazer uma oração, você vai dizer, Deus, eu quero que acabe o estresse na minha vida. Você está pedindo para morrer, entendeu? O estresse ele não vai acabar. O que você tem que pedir é para que você tenha estrutura química e força física para combater o estresse, para gerenciar o estresse. Como que você gerencia o estresse? Criando rotinas, organizando uma agenda, dormindo bem, estruturando o seu dia a dia para conseguir combater o estresse. Então, exposição ambiental. É necessário existir exposição ambiental. Uma alimentação desequilibrada, come muita besteira, come muito alimento que agride o seu corpo, que desestrutura o seu organismo. Isso é uma exposição ambiental. E terceira, permeabilidade intestinal, que é aquilo que eu falei um pouco antes aqui na live. O intestino nosso, ele foi criado para ser assim. Imagina que cada dedo meu é uma célula. O intestino ele deveria estar assim, 100% fechado, certo? Uma célula lacrada com a outra. Só que por causa do padrão alimentar que nós muitas vezes adotamos ao longo da vida, o intestino ele vai ficando permeável, ele vai ficando furado, poroso. E o intestino que está poroso, ele permite passar fragmentos de alimentos que não deveria permitir. Ele deveria ser mais seletivo, mas ele perde essa seletividade. E aí ele deixa passar qualquer coisa. Isso é a permeabilidade intestinal, que é o terceiro fator. Então, são 3 fatores, veja bem. Suscetibilidade genética, exposição ambiental e permeabilidade intestinal. Quando existem essas 3 coisas, você, muito provavelmente, já está sensibilizado com alguma doença autoimune e não sabe. Existem doenças autoimunes que o seu corpo começa a produzir anticorpos 25, 30 anos antes da doença aparecer algum sintoma perceptível para a pessoa. Então, você pode muito bem ter já essas 3 coisas, existir anticorpos no seu organismo circulando, agredindo o seu organismo, agredindo o seu corpo em algum lugar, e essa tríade de problemas só vai aparecer mesmo a cara, só vai mostrar a cara daqui 20, 15, 20, 30 anos. Certo? Então, não significa que você não tenha sintoma, que você não tenha uma reação autoimune acontecendo no seu corpo. Por isso que eu falo espectro autoimune. Pode ser que você já tenha, mas não tenha a doença em atividade. São 2 coisas distintas. Ok? Qual que é o grande lance? Quando existem essas 3 coisas, significa que o seu corpo ele está com um general de guerra confuso. Existe alguma célula B no seu corpo que confunde fragmentos de alimentos mal digeridos que entram em contato com a sua corrente sanguínea e produz anticorpos que atacam o seu próprio organismo. E aí, dependendo do anticorpo que foi produzido, ele pode atacar qualquer parte do seu corpo. Principalmente o quê? Principalmente intestino, fígado, pele, tecido conjuntivo, cérebro. Aí pode ir para glândulas, tireoide, adrenal, pode ir para qualquer lugar. Dependendo do lugar que o seu anticorpo ataca o seu organismo, vai receber um nome diferente a doença. Então, olha só, antes da gente saber o nome da doença autoimune que você tem, todas as doenças autoimunes, elas passaram pelo mesmo caminho. O cara tinha suscetibilidade genética, ele tinha exposição ambiental, ele tinha um intestino permeável. Esse conjunto gerou um anticorpo no organismo que foi em algum lugar do organismo, ficou irritando o seu corpo e essa irritação foi produzindo uma inflamação. Inflamou, 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 passou alguns anos o anticorpo subindo, inflamando, inflamando. Chegou uma hora que você começou a apresentar sintomas. Dor nas juntas, rigidez articular, manchas no rosto, não sei. Dependendo qual é o anticorpo, vai aparecer de um jeito, vai mostrar a cara de um jeito. E aí, você procurou um reumatologista, procurou o seu médico e foi dado um diagnóstico para você do nome da doença. Não importa o nome da doença. Por isso que eu coloquei aquele post com 14 nomes, que são as que eu vejo mais. Por que não importa? Porque a gênese da doença autoimune ela é a mesma independente da doença. O que vai mudar é o tipo de anticorpo, vai mudar de uma pessoa para outra,
E aí, dependendo do tipo de anticorpo, vai gerar uma doença diferente, uma doença com um nome diferente, mas o mecanismo é o mesmo. Se o mecanismo é o mesmo, a abordagem terapêutica natural que eu quero te apresentar, ela é a mesma, independente se você tem fibromialgia, lúpus, púrpura trombocitopênica, independente qual é o problema que você está tratando autoimune, você tem como programar essa abordagem da mesma forma para todo mundo, ok? O maestro desses três fatores, existe um órgão no seu corpo que modula esses três fatores. Como assim, João? Modula a sua suscetibilidade genética, modula a exposição ambiental e modula a permeabilidade intestinal. Qual é o nome desse órgão? Microbiota intestinal. Microbioma intestinal. O microbioma intestinal, que é responsável por 80% da modulação desses três fatores, o microbioma intestinal, microbioma significa ambiente. O ambiente intestinal, ele é composto principalmente por 4 coisas. 2 tipos de células, 2 tipos de bactérias, são os bacteroidetes e os firmicutes, e o revestimento da parede intestinal e os sucos digestivos. Então, são 4 coisas, ó. São as bactérias, os revestimentos e os sucos digestivos. Esse conjunto de bactéria, enzimas digestivas e revestimento intestinal forma o ambiente. Imagina sua casa, você não tem um ambiente da sala? O que tem ali na sua sala? Tem um sofá, tem uma cadeira, uma televisão, um ar-condicionado, a luz, um tapete, um armário, um rack. Isso é o que tem ali no ambiente de quê? Da sua sala. O seu intestino é a sala. O que tem ali no ambiente do intestino? Tem bactérias, diversas variedades de bactérias. Tem o revestimento, que seria a parede da sala, tem o revestimento. Então, vamos supor, na sua sala tem lá um papel de parede, uma cortina. No intestino, você tem um revestimento intestinal de proteção. São as células de proteção, né? Que deveriam estar assim por causa da permeabilidade aumentada, estão assim. Então, você tem bactérias, você tem o revestimento e você tem as enzimas digestivas que estão ali liberadas dentro do seu tubo digestório para digerir o alimento que você come, né? Esse microbioma intestinal tem uma característica, uma curiosidade interessante. Essa dica vai para as mães, hein, que estão grávidas aí, as mulheres que estão grávidas. No terceiro trimestre de gestação, o seu corpo, mãe, começa a formar o microbioma do bebê. Então, o terceiro trimestre de gestação, ele é o período mais importante para você gerar proteção para o seu filho contra doenças autoimunes. Existe uma correlação muito grande, que é a seguinte. Imagina uma mulher que teve 9 filhos. E entre um filho e outro, ela não fez tratamento nenhum de reposição de probióticos para melhorar o intestino dela e tudo. Quando chegou no 8º, no nono filho, o microbioma da mãe já está todo detonado, porque ela usou o microbioma dela para formar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho. Quando chegou o 8º e o nono, já não tinha quase nada. Os 2 filhos mais novos nasceram com o intestino totalmente vulnerável. Então, esse microbioma, que é o maestro dos 3 fatores que vão ser determinantes para aparecer uma doença autoimune, ele nasce extremamente enfraquecido e vulnerável. Aí o que acontece? Lá na vida adulta, a pessoa começa a apresentar doenças autoimunes. Por quê? Porque tem um microbioma extremamente vulnerável, associado aos 3 fatores, histórico genético, suscetibilidade ambiental, exposição ambiental e permeabilidade intestinal, apareceu uma doença autoimune. Então, isso aqui, microbioma intestinal, é uma das coisas mais importantes que vai determinar o aparecimento da doença autoimune. Se você tiver dúvidas e quiser fazer perguntas, clica aqui nesse ponto de interrogação e vai deixando sua pergunta aí. Você que tem, às vezes, alguma doença autoimune, já faz algum tratamento, e quer mandar alguma dúvida de sintoma, vamos ver. Eu não sou especialista em nome de doença, mas eu consigo tratar muito bem o espectro da doença, independente do nome. Eu não preciso saber o nome do ladrão, eu preciso saber que ele é um ladrão. Existe um mecanismo que é igual para todos, entende? O mecanismo da doença autoimune, ele é similar em todas as doenças autoimunes. Então, como o tratamento ele é 100% natural, eu vou em cima do mecanismo da doença. Não me importa qual é o nome do anticorpo. Então, vamos lá.
Se o maestro dos 3 fatores é o microbioma intestinal, quais são os sintomas que vão aparecer que vão demonstrar que o seu microbioma intestinal está desequilibrado, está com problema? Ó, tireoidite Hashimoto, a doença Hashimoto é um tipo de doença autoimune, né? Então, olha só, quais são os sintomas que vão sinalizar que o seu microbioma intestinal está bagunçado e, portanto, você está suscetível a desequilibrar os 3 fatores. Primeira coisa, o rosto inchado e com a capilaridade dilatada. O que significa isso? Vasos, você vê pequenos vasos estufados na face, aqui assim nessa eminência, nos olhos muito vermelhos e tudo. Isso pode ser um sinal de quê? De que você está com seu microbioma alterado. Estufamento e arroto frequente. Dependendo de algumas coisas que você come, a barriga estufa, demora a digerir. O cocô gorduroso, você vai fazer cocô, fica aquela espuma de gordura no vaso, né? Náusea e diarreia depois que você faz algum tipo de suplementação. Empachamento, aquela sensação de peso depois que você come, né? Passou da adolescência e fica aparecendo acne na face, uma acne de difícil controle. Isso pode ser um sinal de que o microbioma intestinal está alterado, né? Coceira anal, fadiga, cansaço, indigestão e diarreia, a pele com facilidade para contusões, qualquer esbarrão que você dá fica muito roxo, né? Unha fraca e rachada, amenorreia, ou seja, fica grandes períodos sem menstruar as mulheres, deficiência de ferro, sabe? Aquelas mulheres, principalmente, tem aquelas anemias que parece que não trata nunca, vive tomando Neutrofé e sempre o hemograma vem com anemia. Pode ser um sinal de disbiose intestinal, pode ser um sinal que seu microbioma intestinal está alterado, né? Fezes com um alimento mal digerido, vai fazer o cocô, sai comida que está mal digerida, né? Infecções crônicas e candidíase de repetição, sinal de microbioma intestinal alterado. Reação de pele depois de comer, come alguma coisa, aparece alguma reação na pele. Vaginite nas mulheres, vaginite crônica, infecções crônicas na vagina. Isso também são sinais de disbiose intestinal, né? Então, esses sintomas, eles sinalizam o quê? Que o seu microbioma intestinal, que é o maestro dos 3 fatores, repetindo, quais são os 3 fatores? Suscetibilidade genética, exposição ambiental e permeabilidade intestinal. Intestino vulnerável, alimentação desequilibrada e histórico na família. Quando junta as 3 coisas e um microbioma intestinal bagunçado, com esses sinais, esses sintomas que eu citei aqui, você é um sério candidato a desenvolver uma doença autoimune, se você já não tem, ok? Onde entra 2 fatores importantes que bagunçam muito o microbioma intestinal. Tratamentos de longo prazo com antibióticos. Se você usar uma vez um antibiótico para tratar uma infecção importante, tudo, isso não é um problema. O problema é a pessoa, a vida inteira, 2 vezes no mês, ela faz um ciclo de antibiótico terapia. Esquece. O antibiótico, do mesmo jeito que vai matar a infecção, vai bagunçar todas as bactérias do seu intestino. E isso vai gerar uma desbiose crônica, com certeza. Então, aquelas crianças com muitas infecções, tomando antibiótico frequentemente, todo mês precisa fazer um ciclo de antibiótico, isso é um problema sério. Não é porque o antibiótico é o demônio das doenças e não pode usar em hipótese nenhuma. Não, não é isso. Mas ele precisa ser utilizado quando realmente necessário. O que tem de pessoas que têm um resfriado simples, viral, tomando antibiótico hoje, brincadeira, você compra antibiótico hoje em farmácia sem receita. A gente sabe que isso acontece em diversos lugares. Então, é extremamente complicado a antibiótico terapia de uso irregular, é um grande fator que acaba acontecendo bagunça no seu microbioma. Tá? Outro fator importante, eu já vou responder. Pessoal, é muito legal se vocês colocarem as perguntas aqui, porque eu organizo melhor a sequência aqui do que eu vou falar, tá? Tem essa caixinha de perguntas aqui com a interrogação, manda as perguntas aqui que fica mais fácil de eu ir estruturando. E o estresse, tá? O estresse, ele
quando mal gerenciado, ele pode elevar os níveis de cortisol demais. E o cortisol, quando ele sobe demais, ele aumenta a permeabilidade do intestino. O intestino estava assim, numa pessoa estressada ele fica assim. Então aumenta a chance de desenvolver a doença autoimune, ok? Então deu para compreender bem a gênese da doença, né? Onde que vai entrar o tratamento? O foco do tratamento vai ser o quê? Vai ser você, primeiro, proteger o seu microbioma. Vai ser você proteger o seu microbioma intestinal. Tá? Proteger o microbioma intestinal. Como você vai proteger o seu microbioma intestinal? O primeiro passo é retirar os alimentos que agridem o intestino, que a gente já sabe que agride o intestino. Quais são os principais? Os principais são o glúten, os laticínios e a soja. Geralmente eu coloco esses três para os meus pacientes. Ah, mas eu não tenho alergia ao glúten. Quando você ingere o glúten, entenda uma coisa. Eu não falei lá no início sobre imunidade, que tem a imunidade de artilharia leve e a pesada? A artilharia leve é um revólver, a artilharia pesada é o tanque de guerra. O tanque de guerra, ele tem quatro tipos de míssil que ele pode lançar. Um dos tipos de míssil é o tiro da alergia, que quando você come o glúten, você dá uma reação alérgica grave. Às vezes pode até fechar a glote. Isso seria alergia. Tem muito profissional que quando a gente fala para retirar o glúten, eles são contra e acham que é errado falar para tirar o glúten. Por quê? Porque a pessoa não tem IgE positivo, porque a pessoa não tem alergia. Mas ele esquece que existem outras três, e na verdade são outros quatro tipos de balas de mísseis que geram reações diferentes no organismo que a maioria nem sabe. Às vezes o paciente está lá, por exemplo, com o olho vermelho o tempo inteiro, está tendo a reação em relação ao glúten e não sabe. Está cheio de marca na pele, cheio de problema na rotina, coriza, enfim, uma série de sintomas que não sabe de onde que trata, não sabe qual é o problema que está acontecendo, às vezes é uma reação alimentar que você está desenvolvendo crônica que está cada dia mais piorando seu intestino. Né? Então, assim, retirada do glúten, dos laticínios e da soja. São os três primeiros importantes de você tirar de cena. Né? Então, você tem que tirar de cena esses três para que você consiga tirar a agressão. Se eu tiro o agressor, o intestino, se você não sabe, a cada 7 dias ele se renova. Então, se você tira hoje, semana que vem, você já está com um ambiente intestinal totalmente diferente. Quando você faz uma mudança alimentar, a primeira semana é muito difícil. Por quê? Porque você está mudando o ambiente intestinal e o intestino ainda é o velho. Aí vai passar 10 dias, as coisas tendem a dar uma equilibrada, ok? Então tem uma perguntinha aqui na caixa que eu vou responder, porque eles colocaram a pergunta na caixa. Vamos lá. Ixi, tem várias já, ó. Ó, vamos lá. Olha essa pergunta que é legal. Tenho psoríase, adquiri após a gravidez. Então, você não adquiriu, você desenvolveu uma reação autoimune depois da gravidez. Sabe por que é muito comum mulheres apresentarem as reações às doenças autoimunes depois da gravidez? Por quê? Porque no terceiro trimestre de gestação, o seu microbioma vai ser requisitado para formar o microbioma do bebê. E aí, naturalmente, você vai ficar mais debilitado do que você já é. Aí qualquer coisa que você coma de errado tem um potencial de agressão maior ainda. Antes você resistia a comer um pãozinho francês de manhã. Aí no terceiro trimestre, você passa o terceiro trimestre inteiro comendo pão, minha amiga, vai aparecer uma doença autoimune depois da gravidez. Sinto muito te informar. Um grande risco. Entende? Então o que aconteceu? Você sensibilizou o seu organismo, porque você talvez tinha esses três fatores aí desequilibrados, ou um deles muito alterado, suscetibilidade genética, exposição ambiental. Olha a exposição ambiental, o que era no caso? Gravidez. Você estava passando por um período onde o seu microbioma estava mais afetado, que é o maestro desses três fatores. Ele está aqui embaixo. O intestino, aí está gerenciando o quê? A exposição, a suscetibilidade genética, exposição ambiental e a permeabilidade intestinal. Aí lá na gravidez, Bruna Pessoa, você provavelmente entrou em contato no terceiro trimestre com algum alimento que sensibilizou o seu organismo a produzir, requisitou um general de guerra
que foi lá e falou assim, deixa que eu assumo. A partir de hoje, toda vez que ela comer esse alimento de novo no futuro, e ele entrar em contato com a corrente sanguínea, eu produzo os anticorpos. Só que esse anticorpo, ele ataca o tecido conjuntivo e epitelial da sua pele aqui e gera reação da psoríase. Por que a psoríase tem uma relação emocional muito grande? Quando você está passando por um estresse muito grande, irritada, ela piora, porque aumenta, piora a permeabilidade. O cortisol sobe, o intestino fica mais aberto e aí qualquer coisa que você come de errado que agride seu intestino aparece a psoríase. Ok? Vamos ver mais uma pergunta? Ó, vou tentar pegar. Hashimoto tem cura, doutor? Doenças autoimunes, tecnicamente, não tem cura. O que é que acontece? Por que não tem cura? Porque uma vez que o general de guerra, que é a célula B, ela foi requisitada, nunca mais o seu corpo esquece essa memória. Mas ela tem 100% de controle. Se você fizer o quê? Se você proteger a sua genética, e você hoje, pela medicina funcional, você tem como desenvolver técnicas para proteger a expressão dos genes ruins. Manter a homocisteína baixa é uma das técnicas. Complexo B alto, homocisteína baixa. Você protege o seu histórico genético. Tá? Exposição ambiental, então, por exemplo, mulher engravidou, vai entrar no terceiro trimestre, ela precisa tomar um probiótico, ela precisa ser mais rigorosa ainda com a dieta, ela precisa hidratar bem, introduzir alimentos pré-bióticos, precisa equilibrar o seu intestino, porque evitar antibiótico no terceiro trimestre é um terrível, sabe? Aquela sina de querer fazer antibiótico terapia para qualquer coisa, tem que proteger o intestino, principalmente no terceiro trimestre, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, e tem que tratar o seu intestino para que essa permeabilidade exagerada volte ao normal. Se você faz essas três coisas, o general de guerra ele vai parar de produzir anticorpos, vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, 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 você vai ficar lá sentadinho lá, calado, sem produzir anticorpos. Por quê? Porque não tem o gatilho. Imagina uma arma cheia de bala, que você não puxa o gatilho, ela vai fazer mal para alguém? Não. O seu corpo, uma vez que você desenvolveu uma doença autoimune, você é uma arma cheia de bala. Mas quem é o gatilho? O alimento que desencadeia o processo de doença. Se você desenvolve uma alimentação extremamente funcional e protege o seu intestino e silencia os seus genes ruins, pronto, você conseguiu silenciar a doença. Ela está lá escondida. Se um dia você chutar o balde e voltar a comer tudo errado, ela vai aparecer. Ok? Mas é possível você fazer um excelente controle da doença. Mais perguntas? Depressão pode causar perda de apetite? Não é o foco da discussão aqui, desculpa, mas eu posso responder em outro momento. Tá? Bruna, tive PTI, né, que é a púrpura, na infância, fiz tratamento com corticoides, seguido tenho manchas roxas e vermelhas, se tem batidas, que é a gênese da doença, né, autoimune. Então, a púrpura citopênica diminui a quantidade de plaquetas que a pessoa tem circulando. Então, como ela fica com pouca plaqueta, porque o anticorpo destrói a plaqueta, aí qualquer esbarrão, qualquer probleminha, ela tem dificuldade de coagulação, né? Aí faz hematomas com facilidades e tal. Aí, aí eu te pergunto, você fala assim, eu tive PTI na infância. Então, muito provavelmente, você já nasceu com um microbioma vulnerável, né, Bruna? Você pode depois relatar para a gente aí, ou se você tiver interesse em abrir aí e entrar ao vivo, em contar um pouco da história, às vezes, da sua família. Que provavelmente existe aí na sua família um histórico de doença autoimune, a sua mãe, no terceiro trimestre de gestação, talvez possa ter tido alguma intercorrência, não deve ter sido uma gravidez tranquila, ou às vezes, se foi, pode ter sido desregrada. Não necessariamente a mulher, durante a gravidez, ela percebe que está tendo problema no microbioma, né, intestinal. Mas é uma coisa que pode acontecer. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem umas chamadas aqui para entrar ao vivo. Bom, não estou conseguindo abrir.
Se alguém tiver interesse em entrar ao vivo para contar um pouco do seu relato, você me chama aí. Ali a Mel falando, meu filho de 12 anos tem retocolite ulcerativa e usa infliximab. Está apresentando transtorno de humor e tomando estabilizador do humor. Então, Mel, você sabe por que está apresentando transtorno do humor? Olha só onde está o problema dele. Retocolite ulcerativa é uma reação autoimune que aparece no colo. E especificamente no colo é o lugar onde o corpo produz 90% da serotonina cerebral. Então, por exemplo, eu falo isso, às vezes as pessoas me sacaneiam quando eu falo isso, que a depressão e o transtorno de humor, ele começa no intestino. Por quê? Pelo mesmo problema que o seu filho está enfrentando. O intestino não produz a serotonina, cai muito e não consegue levar para o cérebro. 90% da serotonina cerebral ela é produzida no intestino e levada para o cérebro. Inclusive, as plaquetas levam. A pessoa que tem púrpura tende a desenvolver transtorno de humor com mais facilidade, porque perde-se a serotonina no meio do caminho. Mas, enfim, a serotonina não chega no cérebro, não tem. Então, aparece transtorno de humor. É muito comum de acontecer. A gênese da doença neuropsiquiátrica, depressão, transtorno de humor, ansiedade, ela é muito parecida com a doença autoimune. Só que não tem um anticorpo. O problema é porque falta neurotransmissores. Mas essa correlação existe muito aí, né? Pela medicina alopática, o que é que se vai fazer? Tratar como? Com antibióticos, imunossupressores e medicamentos para inibir a recaptação de serotonina para ver se potencializa o efeito. Mas o problema é que ele não tem serotonina. Então não adianta ficar enfiando fluoxetina, duloxetina, paroxetina, porque o efeito do remédio só vai dar enjoo, só vai dar náusea, porque ele não tem efetividade terapêutica, porque não tem a matéria-prima. Então, ajuda muito mais, em vez de tomar um inibidor de recaptação, repor, por exemplo, um triptofano, não é? Mas a base do tratamento é exatamente a mesma. É fortalecimento intestinal, é foco no intestino, tem que desenvolver uma dieta 100% limpa, não pode ter pena de achando que está privando, tem que cortar o glúten, o açúcar, eu esqueci de falar do açúcar, que é um grande vilão, tá? São esses 4, o glúten, os laticínios, a soja e o açúcar. Tem que eliminar isso da dieta radicalmente e, no paralelo, ir trabalhando para ir fortalecendo e decorando a casa, entendeu? Tá falando, o que eu acho do protocolo de Coimbra? Então, existem suplementos que são muito bons para ajudar no tratamento das doenças autoimunes, tá? O primeiro deles e o mais importante é a vitamina D3. O protocolo de Coimbra é um protocolo onde você vai gradativamente aumentando a dose de vitamina D3 e existe uma correlação em que em determinadas faixas de vitamina D no sangue, você diminui ou até mesmo inibe a expressão dos anticorpos que tem circulante. Eu tenho dois problemas com o protocolo de Coimbra que eu percebo. Primeiro problema, ele não é uma relação linear para as pessoas. Depende de quê? Como são 3 fatores, se o fulano come pior do que eu e temos a mesma doença, a vitamina D que eu preciso tomar é menos do que a dele. Então, como é um protocolo, ele tem um padrão de dose. Então, nem sempre ele funciona para todo mundo, porque a dose vai depender diretamente dos 3 fatores: suscetibilidade genética, exposição ambiental e permeabilidade intestinal. Então, o protocolo de Coimbra ele tem essa limitação. O segundo problema é, como o problema está nesses 3 fatores, mesmo a vitamina D sendo excelente e muito boa para conter a doença, ela não trata a raiz da doença, que está no intestino. Então, não adianta ficar tomando vitamina D em doses altas se o intestino continua vulnerável. O tratamento ele é multifatorial, ele tem várias frentes de trabalho, entendeu? É o que eu acho do protocolo de Coimbra. Ele sozinho ele não resolve na maioria das vezes. Ele diminui e ajuda muito no tratamento, mas ele não resolve na maioria das vezes. Tá? A glutamina é muito importante no tratamento, a suplementação de glutamina, porque trabalha o revestimento do intestino delgado. Tá? O ácido butírico que tem nas gorduras animais, ele vai melhorar o intestino grosso e o vinagre de maçã também, que é o ácido acético. O ômega 3, o DHA, e aí dependendo do grau de exposição de problema, por exemplo, na retocolite ulcerativa, que foi comentado aqui por alguém, a reposição de ômega 3 com DHA em dose alta ela é essencial fazer o tratamento, né? Modular os probióticos, não é sair tomando probiótico à torta direita, tá?
Você precisa definir um tipo de probiótico específico para você repor a sua microbiota, tá? E o zinco carnosina, que é um tipo de zinco que ajuda também a reorganizar o ambiente, o microbioma intestinal. Tá? Uma coisa importante é que o tubo digestório começa na boca, então fazer bochecho com óleo de coco já é uma coisa também que ajuda muito a iniciar o tratamento. Então eu já dei aqui várias dicas para você agregar no seu tratamento, ok? Bom, acho que deu para eu falar bastante. Eu vou. Acho que se tem mais perguntas aqui. Tá, Mel, eu vou contar uma notícia agora rapidão, que talvez possa te ajudar. Eu não sei quem viu, mas eu abri recentemente um desafio de 28 dias para emagrecimento. Como eu fiquei até surpreso com a quantidade de procura de pessoas em relação a doenças autoimunes, cada vez isso é mais frequente, repito, justamente porque a raiz do problema está no intestino e cada dia as pessoas se alimentam pior. Então, é muito natural de se esperar que cada dia tenha mais problemas de transtorno de humor, de depressão e de doenças autoimunes, porque a raiz está no intestino e cada dia as pessoas comem pior. Como eu fiquei muito surpreso com a procura, eu decidi o seguinte: eu estou abrindo um grupo que eu estou organizando para passar orientações mais detalhadas a respeito do tratamento das doenças autoimunes para quem enfrenta essa batalha, para quem enfrenta essa guerra. Como vai ser a estrutura desse grupo, como que ele vai funcionar? Vai ser um grupo de 8 semanas, entenda bem, ó, é um período longo. Por quê? Porque o tratamento ele é longo, tratamento natural. São 8 semanas em que semanalmente nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, uma live, numa plataforma que eu trabalho de transmissão à distância. 8 semanas, um encontro ao vivo toda semana, onde eu vou passar umas orientações, assim como eu fiz nessa live, só que orientações mais detalhadas, e estabelecer metas para aplicação de um protocolo paralelo. Isso não interfere no seu tratamento. Você está fazendo o seu tratamento, você continua o seu tratamento normal. Isso vai ser um adjuvante para ajudar no tratamento das doenças autoimunes, ok? Eu vou encerrar essa live e vou soltar nos stories a chamada para montagem desse grupo. E aí, você que assistir essa live, tiver interesse, você vai lá nos meus stories agora, você arrasta para cima, entra no grupo do WhatsApp e no grupo do WhatsApp eu vou passar informações detalhadas sobre valor, como vai funcionar, todos os detalhes necessários para a gente colocar em prática esse projeto, porque é a área que eu mais tenho interesse de tratar, que eu gosto muito, ok? Então, obrigado pela participação de todos vocês. Esse vídeo ele vai subir para o YouTube, eu vou deixar a live disponível algumas horas aqui no Instagram. E se você tiver mais dúvida, pergunte ao doutor ou ao pastor lá nos meus stories. Obrigado pela sua participação. Um beijo, amo vocês. Semana que vem, quarta-feira, eu vou fazer mais uma live e já ao longo da semana eu publico qual vai ser o tema da próxima, beleza? Mas vamos montar esse grupo. Você conhece alguém que esteja tratando, grupos de WhatsApp de tratamento de doenças autoimunes que tenham interesse de participar desse meu grupo, avisa lá nesses grupos para a galera se organizar e a gente organizar o maior número de pessoas. Um beijo, um abraço. Amo vocês. Deus abençoe.